Fique à vontade, seja bem-vindo, tá? Obrigado, obrigado. Ali, beleza. Beleza. Você vai ver que eu vou fazer bastante desenho. Tá ótimo. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar e que possamos, ao sair daqui, sairmos melhores do que chegamos, com conhecimento suficiente e contaminados, contagiados por toda a vibração, por toda a bênção que recebemos aqui da casa, que estejamos contagiados no intuito de sermos um ser melhor hoje do que fomos ontem. O Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de realizar sessões ou provocar fenômenos, procurar médiums, não. Trata-se de debruçar o pensamento sobre si mesmo, olhar a concepção espírita do mundo e reajustar a nossa conduta à prática e à moral espírita. Esta é uma frase de José Herculano Pires. Através da literatura espírita, nós sabemos que nós somos divididos em espírito, perispírito e corpo físico. Nós que estamos aqui hoje, seres encarnados, né? E os desencarnados, eles são constituídos de espírito e perispírito, tá? A atuação do espírito e do perispírito no encarnado, ela se dá, essa atuação no corpo físico, se dá através dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, tá? Então, esta comunicação do plano espiritual para o plano físico, ela se dá através da mente. E André Luiz, ele nos fala que a Terra é envolvida em um oceano de pensamentos, ou seja, a atuação do perispírito no corpo físico se encontra no plano das ideias, nos planos dos pensamentos, tá? E a mediunidade, propriamente dita, vamos dizer, o efeito de um espírito desencarnado atuar num espírito encarnado, ela se dá da seguinte forma: ou esse perispírito, no caso, desencarnado, o espírito desencarnado, ela atua diretamente no corpo físico e vice-versa, tá? E ele atuando no perispírito. Este carinha aqui, no perispírito, diretamente no perispírito daquele que está encarnado, ou a mediunidade também pode ser vista como esse cara aqui encarnado, olhar, ouvir, sentir através do seu perispírito, tá? Basicamente, é isso o que é mediunidade, de uma forma bem simples, bem direta, se nós podemos dizer assim, tá?
Essa situação, essa reciprocidade, ela acontece em todos os instantes, em todos os momentos da vida. O espírito, quando está encarnado, ele não é só médium, por exemplo, numa sessão de desobsessão, ou aplicando um passe. O indivíduo não é só médium, aquele que frequenta a casa espírita, fazendo uma sopa, enfim. Nós somos médiums, todos nós. Somos médiums dentro da nossa casa ou no nosso trabalho. Somos médiums dentro da casa espírita, também somos médiums no Facebook ou no YouTube. Somos médiums porque a todo instante recebemos a influenciação espiritual, porque esse campo das ideias, né, esse oceano de pensamentos que o André Luiz fala, a gente vai estar num campo de pensamento bom ou ruim, dependendo da nossa vontade, do nosso desejo. E a influenciação nossa vai ser boa ou ruim, de acordo com o nosso pensamento, certo? Então, essa influência espiritual, ela existe sobre todos nós. E como todos nós, como a gente acabou de dizer, somos espírito e perispíritos, na essência somos seres imateriais, agindo num corpo de matéria, todos nós somos médiums, todos nós somos médiums. E entender a mediunidade faz com que a gente entenda a nossa essência. Portanto, a nossa conversa de hoje vai ser justamente sobre mediunidade. Mas eu queria que vocês entendessem, como nós fizemos essa introdução aqui, para que quando eu fale mediunidade, não encare só aquele cara que psicografa livros, só aquela pessoa que ouve espírito, vê espírito, e sim, encare como todos nós, uma faculdade comum a todos nós. Mas vamos conversar aí ao longo desse tempo aí que a gente vai ficar nesta noite conversando. Vamos esmiuçar. Em se tratando de mediunidade, todos nós esperamos as realizações sublimes, as conquistas, né? O engrandecimento, o reconhecimento. Vamos dizer assim que, se nós formos ver em questão de mediunidade, todo mundo quer ser o Chico Xavier. Mas não o Chico Xavier que no dia 24 de dezembro, ele ia lá na favela levar um pouquinho de comida e passar aquele momento ali, a ceia com aquelas pessoas, uma coisa simples. Não aquele Chico Xavier que tinha um serviço simples, tranquilo, para que ele tivesse energia suficiente para poder ficar até madrugadas afora escrevendo livros. Não, nós queremos ser o Chico Xavier, mas aquele Chico Xavier que passa na Globo, o Chico Xavier famoso, não esse outro Chico que vem por trás, né, que foi o motivo. Mas aí vem a pergunta: é possível começar uma construção sem base? A gente consegue chegar no final da corrida sem participar da largada? A fé é um amontoado de promessas divinas. A gente pode sair aqui hoje falando assim: olha, a partir de hoje eu vou mudar totalmente a minha conduta. Mas o falar, as palavras em si, é um amontoado de promessa que não faz nada. O nosso crescimento só se dá através de trabalho persistente, sereno, né, e constante, buscando a cada instante evoluirmos e modificarmos interiormente, né? Assim como acontece na construção de uma casa, primeiramente a gente precisa comprar o terreno, depois a gente precisa contratar arquiteto, engenheiro, fazer cálculos, né, fazer os desenhos.
comprar, né, guardar o dinheiro, comprar os equipamentos, todos os materiais de construção, eu preciso utilizar os materiais do jeito certo. Eu tenho que utilizar o tijolo nas paredes, o telhado, eu tenho que usar telhas. Não adianta eu querer usar a telha para construir as paredes e o tijolo para construir o telhado, que não dá certo. Tenho que ter toda uma sequência, uma etapa para se construir, né? Tenho que ter primor no acabamento, cuidado na construção, para que chegue no final e fique um negócio bom, né? Agora, se eu chamo meu cunhado lá, que ele já viu um vídeo lá no YouTube de como assentar tijolo, mas não tem segredo nenhum fazer isso. Ó, eu pego umas madeiras que estão um pouquinho tortas, mas não vai ficar em cima lá do forro, ninguém vai ver, né? E vou construindo desse jeito. Chega no final, tá bonito? Ficou bom? Ficou do jeito que a gente gostaria? Não, né? Por quê? Porque fez aquele famoso puxadinho, fez a gambiarra ali e não chegou no resultado. É dessa mesma forma que queremos desenvolver muitas vezes, ou passamos a nossa vida sem nos atentarmos às nossas percepções mediúnicas. Às vezes desenvolvemos ela só para ver o fenômeno em si, achando que são forças, a vida espiritual são forças cegas, né, que não tem uma necessidade de preparação, de trabalho, né, de responsabilidade para com a vida, né? Muitas vezes, até na mediunidade ostensiva, né, queremos ouvir, ver o mundo dos espíritos, queremos um intercâmbio completo com o mundo espiritual, mas na minha casa eu não consigo ouvir o meu filho, não consigo ver os problemas que estão ali à minha volta. Eu quero ficar até a madrugada trabalhando em favor da espiritualidade, do mundo, ia para evoluir todo mundo e tudo mais, mas aí chega no meu serviço, dá 4 horas da tarde, eu começo a enrolar o serviço para chegar às 5 horas eu ir embora. Eu vou tomar um cafezinho e eu demoro 40 minutos para voltar para o meu trabalho. Será que vai dar certo isso, né? Para nós querermos os planos superiores, precisamos abandonar os planos inferiores, né? Pode o feto caminhar no corpo físico junto com a gente? Ou precisa de 9 meses de preparação, de desenvolvimento? Uma criança de 5 anos tem o mesmo direito, os mesmos deveres de um adulto de 50? Não, né? Se a lei humana, que ela é falha, que tem toda a sua necessidade de correções e tudo mais, consegue perceber que não tem como, né? Tem que ter 2 pesos e 2 medidas para essas situações, quem dirá Deus? As leis divinas, essas sim que são imutáveis, né? Bom, há muitos gêneros e processos mediúnicos, há muitas situações, enfim, mas primeiramente, antes de envolver qualquer situação, é primeiramente necessário amar qualquer trabalho antes do repouso, aceitar qualquer dever sem exigência, seja pregar um quadro na parede, né? Seja o serviço mais simples, eu devo amar as construções, os trabalhos pequenos, antes de me preocupar com as grandes obras, né? Aí é claro, né? Se queremos mesmo ser instrumentos divinos, precisamos colocar as vontades do Senhor antes das nossas, né? Nós só vamos perceber que estamos prontos realmente para ser a luz da humanidade quando a gente abandonar uma festa de casamento para ir auxiliar alguém que está em maior necessidade que a gente, né? Esquecer as nossas vontades, aquela encher o panduzão, né? Encher a barriga para ir fazer algum trabalho em favor de outra pessoa, né? Bom, e o que a gente precisa entender é que tanto encarnado como desencarnados
fazemos parte de uma grande comunidade de vivos, tanto encarnados como desencarnados. Todos nós somos criados da mesma forma e com o mesmo objetivo, que é evoluir. O doente rebelde, ele é o mesmo enfermo se ele desencarna, se ele muda de veste, enfim, né? O corpo físico é como se fosse um vaso, onde está plantado uma rosa, por exemplo. Se eu arranco aquele vaso que está plantado a rosa e quebro o vaso, a rosa mudou de ser rosa, ou o cravo que estava plantado ali mudou? Não mudou. É a mesma coisa o corpo físico. Desencarnou, não é só porque perdeu o corpo físico que melhorou, mudou alguma coisa. Por que nós falamos tudo isso daí? É só para a gente entender que desencarnado não é santo. Quando a gente faz esse intercâmbio com o mundo espiritual, a gente está fazendo o intercâmbio com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente tem afinidade. Então, não é porque é espírito que é evoluído. Então, se desencarnado não é santo, antes de nos preocuparmos com os espíritos, precisamos nos preocupar com nós mesmos, com o desenvolvimento moral nosso, aperfeiçoamento nosso, crescermos em virtude através do autoconhecimento, né, do exercício contínuo de entender quais são as minhas fraquezas e minimizá-las, entender os meus pontos fortes e maximizá-los, né? É essa o segredo da transformação, né? Bom, mas nos nossos desejos incontroláveis, né, de comunicação, muitas vezes com os espíritos, o que a gente faz? A gente quer ser os amiguinhos, né, dos espíritos. Se a gente tem uma mediunidade, no caso, ostensiva, e não temos preparo, a primeira coisa que a gente quer não é as informações, as corrigendas, né, o auxílio para o conhecimento. A gente quer o quê? A gente quer o afago, né, que a gente sofreu muito, para os conhecimentos. Ai, meu mentor, eu estou com uma saudade da minha mãezinha que desencarnou faz tanto tempo. Você não pode ir lá saber qual é a notícia, dar uma notícia dela, como que ela está, como se fosse alguma coisa de importante, ou que fosse mudar a minha vida, eu saber se minha mãezinha que desencarnou está num lugar bom ou num lugar ruim, né, depois desencarnada. Então, antes de tudo, a gente precisa desenvolver a nossa faculdade, né, as nossas virtudes, a nossa capacidade de elevar, né, de estarmos mais perto de Deus, né, de Jesus, dos ensinos que Jesus nos ensinou, né? Bom, em todos os locais de agrupamento humano, seja ele o centro espírita, seja ele a nossa casa, seja ele o nosso trabalho, onde existe agrupamento humano, há espíritos do bem encarregados do auxílio e do amparo destes ambientes, tá? E eles estão como verdadeiros irmãos a nos amparar e a nos convocar o sentimento iluminado, a mudança de atitude, de postura, a nos convocar através das influenciações a um novo tipo de pensamento, a um novo tipo de sentimento. Só que ainda é mais forte a gente querer materializar as expressões dos espíritos do que propriamente a gente querer espiritualizarmos a matéria, né? Solicitamos a luz, muitas vezes estando na sombra, né?
queremos a felicidade, semeando o sofrimento, pedimos amor, incentivando a separação, às vezes desejamos a fé, mas duvidamos até de nós mesmos. A possibilidade de trocarmos informações com o plano espiritual, ela é uma realidade e tudo mais, mas não representa nenhuma evolução ou nenhuma melhora por si só. Essa possibilidade em si, ela é simples sistema automático, né, de influenciação de lei divina, enfim, né, não tem nada de evoluído em ser médium, vamos dizer assim, né? Porque a boa utilização da mediunidade não está na comunicação em si, mas sim em sermos instrumentos fiéis de Deus. Vou dar um exemplo. Adianta eu chegar aqui e falar assim: nossa, esse centro, espiritualmente falando, ele tem 5 andares. O primeiro andar é só para espíritos que desencarnaram há pouco tempo. Olha, o segundo andar, aqui tem espíritos que estão renitentes, que desencarnaram com ódio, não sei o que e tal. Informou, mas trouxe alguma coisa de útil para alguém saber como que é espiritualmente o centro? Olha, o mentor da casa está falando assim para mim, que vocês devem fazer isso, isso, isso. Se eu sou vidente, e eu preciso utilizar de forma correta a minha mediunidade em si, quando eu estou andando com o meu carro na rua, eu vejo uma mãe com um filho, e vejo, através da minha visão espiritual, que existe um espírito ali, atrapalhando, né, influenciando, obsidiando ali aquela situação. Eu desço do meu carro e vou até lá auxiliá-los, né? Se eu ouço espíritos, eu estou lá assistindo minha novela, assistindo meu futebol, assistindo meu filme, aí o espírito vem na minha orelha e fala assim: ó, vai lá visitar o teu primo, que ele está precisando de uma conversa amiga, que ele está precisando de um conselho. Ó, vai lá no teu vizinho, dá uma cesta básica para ele, que ele está precisando de uma comida. Isso sim, a comunicação não é nada. Em si, a mediunidade bem usada é sermos instrumentos fiéis de Deus, né? Para que a alma encarnada seja esse instrumento divino, é indispensável que desenvolvamos os nossos próprios princípios divinos, crescendo em virtude e melhorando os nossos sentimentos. A mediunidade em si é meio de comunicação, e Jesus falou o quê? Falou assim: seja médium e viverás eternamente, conversareis com os espíritos e terás a vida eterna. Falou alguma coisa nesse sentido? Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá, achará pastagens. E a gente viaja na batatinha, né? Achando que só quando eu mudar de emprego é que eu vou conseguir trabalhar no bem. Olha, eu só vou evoluir mesmo quando eu mudar de casa espírita. Olha, eu só vou conseguir ser uma pessoa melhor quando eu sair dessa casa aqui, desse pessoal, dessa minha família aqui, que só me arrasta para as coisas ruins, né? Enfim, o equilíbrio, o caminho correto, a vida no que precisa, é em Jesus. É só Jesus que a gente precisa. É com Jesus, é caminhando através dos seus exemplos, é que nós vamos conseguir uma mediunidade boa, vamos conseguir uma vida boa, um lar equilibrado, um serviço equilibrado. É só utilizando os ensinos de Jesus na nossa vida, é que vamos conseguir o equilíbrio necessário
para estarmos em qualquer lugar em harmonia, bem conosco mesmo, em paz, né? Portanto, a mediunidade sem Jesus realmente é simples meio de comunicação, que pode ser usado por qualquer um, seja ele espírita, mas seja o Zé da esquina, o bêbado, o piadista, qualquer um pode utilizar a mediunidade em si, né? E se nós entramos na vida, vivemos a vida, sem nos atentarmos para essa influenciação que acontece a todo instante em nós, vivemos ao léu, né? É muito interessante que o Chico, ele falava, tem uma frase muito comum, né? Ele falava assim, que o telefone toca de lá para cá, né? Não é que ele falava? Mas isso é só no caso do trabalho que ele fazia de psicografia de cartas de pessoas desencarnadas, porque a mãe do Joãozinho, ela precisava que queria que o Joãozinho desse notícia, né? Então, o Joãozinho lá no plano espiritual precisava dar a comunicação com o Chico para a moça lá, para a mãe ter uma carta dele, né? Então, nesse caso, o telefone, o Joãozinho tinha que ser de lá para cá mesmo, né? Mas a mediunidade, de uma maneira geral, é um telefone que nós deixamos tocando lá no plano espiritual. Onde que ele toca? De acordo com o nosso sentimento, de acordo com os nossos pensamentos. Se a gente tiver um pensamento equilibrado, de paz, de harmonia, ele está tocando lá, num local de paz, de harmonia, de serenidade. Se estivermos com um pensamento, com um sentimento deturpado, né, de ódio, de revolta, tá lá, do lodo, tá lá no lodo tocando. Com certeza alguém vai atender. Com certeza alguém vai atender o telefone. Aonde que vai ser, vai caracterizar quem que vai nos influenciar, né? Jesus disse para a gente, vós sois deuses, né? Pode fazer o que eu faço e muito mais. Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Essa maioridade, né, de atitude, faz com que a gente seja responsável e procure o que a gente queira, né? Bom, a condição da animalidade ainda nos perturba. Nós somos os seres mais evoluídos do planeta. Nós temos o pensamento contínuo, né, a inteligência, o raciocínio que nos despertou a consciência. A consciência, ela aqui na Terra, ela é exclusiva do homem, né? E a consciência é o local em que os espíritos amigos, que é a espiritualidade, pega e nos chama ao convívio de Deus. É através da consciência que a espiritualidade do bem nos pega na mão, vamos dizer assim, e fala, ó, é aqui que é o caminho. Mas ainda é muito forte nós voltarmos para a animalidade, para os nossos instintos. Muitas vezes gostamos de destilar, né, os venenos das serpentes, né, criarmos as armadilhas dos lobos, né, o orgulho, a vaidade dos leões, né. Aí depois de tudo isso, a gente chega e fala, a carne é fraca, né? Mas a carne em si não é nada. A carne é só células, né?
as falhas que temos são características que o Espírito conserva em si, e nós aos poucos precisamos depurá-la, porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Todos os nossos vícios, todas as nossas falhas e todas as nossas virtudes foi conquistada por nós através da nossa vontade, né? Bom, então o desencarne surpreende a criatura da forma como ela estava, como ela viveu, né? Só muda mesmo os planos de vibração, mas a essência espiritual é a mesma. E se vivemos a satisfação dos prazeres da terra, o dinheiro, o poder, o sexo, a comida, enfim, se vivemos esta vida, naturalmente, ao desencarnarmos, encontramos o desequilíbrio, né? E se vivemos na sublimação, no bem, na busca da melhora constante, temos um equilíbrio maior. Mas como a maioria não entende a importância da nossa mente, né, de estarmos conscientes das nossas atitudes, o que acontece? Tomamos os caminhos errados, e com a mediunidade também não é diferente. Às vezes acreditamos que é possível vencermos os vícios de muitos séculos, das atitudes erradas, chegando 15 minutos antes, né, numa sessão de desobsessão, ou de um estudo, ou de uma palestra, achando que a gente vai, vive o dia xingando a mãe, né, bate no filho, excomunga o vizinho, e vai vivendo aquela vida, e aí acha que a hora que chega aqui no centro, dá 10 minutinhos, já está pronto para receber todo o auxílio, né, que foi preparado para nós, né, na noite. Sem o adestramento das forças mentais, vivemos a vida, né, como o touro bravo, né, que vai rasgando tudo no peito, né. Muitas vezes vivemos da mesma forma que uma pessoa que sai na rua precisando de um conselho, e ela sai, isso olhando de acordo com a mediunidade, com as nossas influências, né? A pessoa sai precisando de um conselho, sai na rua e pega a primeira pessoa que encontra e pede um conselho para ela, se esquecendo que não é porque não é qualquer pessoa que está na rua que é capaz de dar um conselho para alguém, né? Se a máquina mais simples da Terra precisa de um curso, precisa de um profissional capacitado para operar ela, por que a gente acha que a nossa vida mental é diferente, né? A gente acha que é um serviço automático, sem nos levarmos em conta a responsabilidade. A comunicação entre encarnado e desencarnado, né, sempre existiu, e é a lei de afinidade que cola, que junta um espírito no outro, né? E se nós não tivermos o desejo da preparação, né, quem que nós vamos ter junto com a gente? Os despreparados, né? Se nós fugirmos da responsabilidade, quem que vai estar junto com a gente? Os irresponsáveis. Se somos indisciplinados, temos os indisciplinados junto de nós. Muitas pessoas falam assim, né? Ah, mas o Chico era o Chico porque tinha Emmanuel atrás dele. É mentira, gente. Sabe por quê? Porque Emmanuel só estava junto de Chico porque Chico era Chico. O Emmanuel não ia ficar batendo carroceria com o Chico se o Chico não quisesse nada com nada. O que ele vai vir atrás do Jefferson? Emmanuel vai vir atrás do Jefferson? Se volta e meia ele escorrega lá e fica um monte de tempo fora lá, né, nos caminhos errados, enfim. Então, só a afinidade, né, atrai o semelhante, né?
mas o fenômeno em si, a mediunidade ostensiva, ela é importante, né? Para o desenvolvimento, para que as pessoas conheçam, para fazer novas pessoas, novos adeptos à doutrina. Eu duvido. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui dentro da casa espírita, né? Todos nós conhecemos sobre mediunidade, mas se essa jaque levantar e subir sem ninguém pôr a mão, eu duvido que não vai ter um monte de gente que vai sair correndo. Um fenômeno completamente normal, de materialização, tranquilo. Mas a gente, da mesma forma como o corpo nosso é perfeito, se uma veia, né, estoura num local, no cérebro, por exemplo, todas as funções do corpo param. Se parar o coração de bombear, cessa a vida. Enfim, existe uma engrenagem perfeita, a rotação da Terra, né? Se o grau de inclinação da Terra, ela inclinar 5 graus a mais, vai ter um monte de cidades que vão ser inundadas por causa de maré, por causa de um monte de questões aí, terremotos que vão acontecer, né? Clima que vai mudar por causa disso. Mas mesmo tendo um monte de coisa assim, não existe gente que é ateu? Tem a caixinha lá de cigarro, na caixinha de cigarro não tem lá, escrito que essa substância causa morte, tem 1.200 substâncias tóxicas nisso daqui, faz isso, daí fizemos pulmonar e tal, e mesmo assim não tem gente que fuma? Então não é fenômeno, não é situações, como fala assim, né, surreais, né, que vão fazer com que existam mais ou menos adeptos à doutrina. É lógico que a evolução vai vindo, a informação chega, né, o conhecimento se expande, mas a gente precisa entender que, vamos dizer assim, na vida da matéria, os novos conhecimentos vêm através de trabalhos acadêmicos, né? Professores de faculdade, mestrando, doutorando, né? PhDs, trazem conhecimentos científicos novos. O aluno precisa de material didático, precisa de livro para ler. E a gente se acha na condição do quê? De aluno ou de professor? Né? Então a gente precisa, e também tem a coisa, né? Tem aluno que estuda, não aprende a lição, né? Enfim. E esse, agora que eu vou falar para vocês, é o principal motivo da nossa conversa aqui dessa noite. Todos nós vivemos a vida espiritual, mesmo pertencendo à matéria, desde já vivemos a vida espiritual, tá? E a mediunidade em si não é fenômeno pertencente à vida física. A mediunidade é a forma em que o espírito se manifesta na sua essência. Portanto, como nós somos espíritos, entender de mediunidade, entender o que a gente está conversando aqui hoje, é entendermos nós quanto à nossa essência, ao nosso princípio. Entendendo isso, conseguimos com certeza melhorar, evoluir nesta encarnação, né? E sairmos um pouco mais, de forma mais satisfatória, né, dessa encarnação. Se eu busco desenvolvimento superior, preciso abandonar os planos inferiores. Se eu quero conversa, né, trocar informações com os sábios, eu preciso ganhar sabedoria. Adianta eu chamar os 5 últimos prêmios Nobel de Física para eu conversar com eles? O que vai adiantar? O que vai ajudar? O que eu vou conversar com eles se eu não me preparar? Muitas vezes eles vão falar coisas que eu não vou nem entender.
Então, da mesma forma que, se eu não estou preparado para ouvir os espíritos evoluídos, você acha que eles têm o planeta Terra inteiro para cuidar, auxiliar Jesus, você acha que eles vão vir aqui conversar comigo se eu não estou nem aí, se eu não estou preparado para eles, se eu não me esforço para ouvi-los, né? Se eu quero a presença dos bons, preciso ser bondoso, né? Sem afabilidade, sem doçura, sem a compreensão fraternal, é impossível eu entender os espíritos amáveis, doces, gentis, porque eu não desenvolvi isso. É o que nós falamos agora há pouco ali do Chico, né? Se ele não fosse do cabedal que ele era, Emmanuel não ia ficar perdendo tempo com ele, né? Bom, só consegue receber quem está pronto. A gente pode falar aqui durante 10 horas sobre as informações, sobre os conhecimentos, mas se eu estiver mais preocupado com a louça que eu tenho que lavar a hora que eu chegar em casa, ou com o meu trabalho amanhã, se eu estiver mais preocupado no momento de eu ir embora, não vai adiantar em nada o tempo que eu estive aqui. Por exemplo, não sei de vocês, tá, pessoal? Mas para mim ajudaria um pouquinho se eu recebesse uma maleta contendo 200 mil reais. Daria para pagar algumas contas, algumas coisinhas ali na minha vida. Bom, por mais que eu precise desse dinheiro, dessa maletinha com 200 mil reais, se eu estiver andando na rua e uma pessoa pegar essa maleta com 200 mil reais e jogar de cima de um prédio de 10 andares e ela cair na minha cabeça, eu vou morrer. Mas eu não precisava do dinheiro, ele não veio até a mim, mas eu estava pronto para receber ele, eu estava preparado, e é essa a questão que nós temos que entender diante da vida. Eu estou preparado, eu estou pronto para essa vida. Nós temos o conhecimento, né? Nós temos a doutrina espírita, e a doutrina espírita, ela não é uma religião da terra, como as outras. Nós fazemos parte de um movimento mundial de libertação de consciências, e isso é muito importante a gente entender e compreender, tá, pessoal? Bom, se todos nós somos espíritos imortais, que consigamos nós elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos até hoje, né? Sem o compromisso sagrado da cooperação legítima com Jesus, né? Se não entendermos que precisamos estar juntos na construção do bem, vamos ficar procurando a felicidade, nos prazeres, na vida, enfim, em qualquer parte, mas não vamos ser realmente felizes, né? De fato, plenamente, correto? Bom, não provoquemos os desenvolvimentos prematuros das nossas faculdades psíquicas, até porque ver sem compreender, ouvir sem discernir, com certeza causa perda de existência, né? Tá certo, novos conhecimentos vão vir ao homem quando eles estiverem prontos, mas a gente também precisa entender que o fruto só consegue dar uma semente que vai nascer uma outra árvore, ele só consegue desenvolver a semente de forma plena, hora que o fruto está totalmente maduro, né? Então, a gente não precisa querer colocar os carros na frente dos bois, né? Achar que os fenômenos, que a mediunidade de uma forma ostensiva
vai nos progredir, vai nos melhorar de alguma forma, porque é só Jesus que vai nos trazer conhecimento, né? Vai nos trazer esse crescimento necessário, né? Esqueçamos o falar muito e fazer pouco. O fazer não é só vir ao centro, dar sopa, né? Participar do passe, fazer palestras, enfim, porque isso daqui é muito pouco do tempo que nós temos disponíveis na semana. O real serviço nosso de transformação, o fazer muito, é dentro da nossa casa. A renúncia dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso esposo, os nossos filhos, o perdão para com os amigos, para com as pessoas que nos cercam, né? Enfim, o trabalho, a paciência, a perseverança no bem, é isso o que realmente vai nos motivar, que nós estejamos, né, transformemos-nos na vontade de Deus, aonde quer que estejamos. E nos afazeres do centro, que a gente não faça, não queiramos que baixem a nós os espíritos, né? Que nós consigamos elevar até eles os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, fazendo as nossas orações de forma a construir alguma coisa, entendendo que a distância é a mesma, né? Vamos dizer assim, entre nós e os espíritos, e que mais vale elevar a nós do que exigir o sacrifício deles, e que a gente não quebre o fio que nos une ao divino, a Deus, porque uma vez quebrado esse fio, é muito difícil de reatar, né, de reconstruí-lo. Nós temos lá no Eurípides Barçanufo, no centro onde a gente frequenta, o trabalho do coral, né? E a gente vê casos lá, né, que às vezes a pessoa trabalha no coral, faz palestras, dá o passe, estudos, né, enfim, tem bastante trabalhos, mas aí começa muito serviço, não dá para eu continuar com o coral, aí abandono o coral, né? Aí logo eu não consigo estudar mais, eu vou ter que parar de fazer as palestras, olha, está me ocupando muito tempo, eu não posso mais vir no estudo, e quando vê, está fora do centro, né? Ou quando vê, só está frequentando e tal, enfim. E muitas vezes, quando a gente quebra esse fio divino que nos liga a Deus, muitas vezes não percebemos que a gente desligou. Portanto, nós que estamos aqui hoje, que recebemos essa informação, que estejamos perseverantes, né? Mantenhamos a vinda, a frequência no centro, o estudo, o aprendizado, porque depois que quebrou, é difícil de reconstruir. Que sejamos nós, assim como as pedras preciosas, que a gente seja para Deus, né? Assim como as pedras preciosas são para o sol, para a luz solar, porque quanto mais pura é a pedra, maior é a capacidade dela de refletir o brilho solar. Que nós, na nossa existência, tenhamos a mente, que a gente consiga trazer os nossos pensamentos, a nossa mente, de uma forma mais pura possível, mais sublimada possível, através do autoconhecimento, do aperfeiçoamento constante, do aprimoramento das atitudes, de modo que a gente consiga também, aonde quer que a gente esteja, a gente irradiar a luz de Deus em favor daqueles que estão ao nosso redor. Muita paz a todos, muito obrigado, e quem quiser esta palestra, né, de forma mais detalhada, é o capítulo 9 do livro Missionários da Luz, de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Alexandre, instrutor espiritual de André Luiz, faz essa palestra a médiuns que estão encarnados, que estão em sono físico. Ele faz esta palestra. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, capítulo 9 do livro Missionários da Luz.
muita paz a todos e que Jesus ilumine e abençoe a nossa semana. Muito obrigado, pessoal.